Tricotilomania, ansiedade, pandemia e quarentena. O que é ansiedade para você? Você sabe identificar quem tem ansiedade? Ah, você é a própria ansiedade. Toca aqui. No momento atual, já estamos todos parceiros. Porque olha, se você não era ansioso antes dessa pandemia, imagina com esse trem devastando por onde passa. Cruel. Talvez seja a palavra menos horrorosa para classificar esse momento. Bom, ao contrário que muitos imaginam, a ansiedade é inata ao ser humano, ou seja, ela é básica e necessária à vida, pois funciona como sinal de alerta para que a pessoa fique mais atenta aos acontecimentos em sua volta e assim poder preparar para a luta ou fuga em uma situação de perigo. O problema surge quando esse medo começa a não fazer sentido, ou seja, passa a ser irreal, e os pensamentos começam a imaginar situações totalmente catastróficas, onde o que se pensa ocorre de forma desproporcional à realidade. Em tempos de pandemia, esse pensamento pode ficar muito mais crônico, pois o que parecia algo catastrófico aconteceu. E você aí que é psicólogo ou psicóloga assim como eu, que lute para manter a própria saúde mental e assim ajudar muitas e muitas pessoas que precisam e precisarão de todo o conhecimento e técnicas possíveis para lidar com esse problema chamado pandemia Covid-19. Na verdade, as consequências dela. Ficar em casa só foi interessante nos primeiros 15 dias. E nesse tempo você pode ter utilizado para fazer uma boa faxina no guarda-roupa ou simplesmente descansar, ficar à toa. Mas os dias foram passando, as informações ficavam cada vez mais chocantes, os números aqui no Brasil cada vez mais assustador e a ansiedade. A ansiedade cada vez mais crônica. E ficar em casa por muito tempo, com a previsão negativa do futuro, passou a não ser mais uma condição somente dos ansiosos, mas um consenso geral de todo o mundo. E se você que já possui algum transtorno mental, a tendência é que se agrave durante a quarentena. E muitos transtornos são simplesmente uma resposta à ansiedade. Resposta ao medo, resposta a uma tensão que cresce diante de uma angústia interna e externa ao indivíduo, que exige da pessoa um comportamento imediato para aliviar essa tensão, para gerar um alívio e, consequentemente, gerar uma sensação de bem-estar. Porém, quando isso ocorre e termina, vem uma outra sensação, mas dessa vez nada agradável, nem aliviante. E sim, um sentimento de culpa, um arrependimento em não ter conseguido controlar o comportamento. E sabe do que eu estou falando? Estou falando do comportamento de arrancar cabelo ou pelos do corpo, conhecido também como tricotilomania. E resumidamente, a tricotilomania consiste no comportamento repetitivo de arrancar cabelo ou pelos do próprio corpo. E a sua forma mais grave é a tricofagia. Mas o fato em si não significa que todo mundo que possui o comportamento tem o transtorno. Por isso que esse diagnóstico é importante ser feito por um profissional habilitado que entenda os critérios para se diagnosticar, pautados no DSM-5. E, bom, para quem já foi diagnosticado ou não, mas reconhece que não consegue parar o comportamento de arrancar o cabelo, que já existe uma falha no local que mais arranca, que a sua forma mais grave, a tricofagia, é a ingestão dos fios. A ingestão dos fios arrancados está muito mais recorrente, ou que já até evita interações sociais exclusivamente devido a esse problema. Sugiro que você busque ajuda profissional, mas sei que esse momento de pandemia, a situação financeira está bem limitada. E é claro, entre psicoterapia e comida, é lógico que ficamos com a segunda opção. E pensando nisso, nesse vídeo irei dar 3 dicas para ajudá-lo a lidar com esse problema durante a quarentena. Porém, como meu foco de estudo é a tricotilomania, irei toda semana divulgar informações sobre o tema, seguido de dicas e estratégias para lidar com esse problema que atinge quase 3,5% da população mundial e faz muitas pessoas sofrerem. A primeira dica: evitar o primeiro impulso.
a primeira dica para lidar com a tricotilomania é fugir do primeiro impulso, ou seja, quando vier a vontade de arrancar, não ceda a essa vontade e confronte seus pensamentos com as seguintes frases: por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso comigo? Não existe nenhum motivo para eu fazer isso. Eu mando no meu comportamento, eu mando em mim mesma e não irei arrancar o meu cabelo. Eu sou capaz e eu consigo. Feito isso, pare tudo o que estiver fazendo, saia do ambiente, busque alguma tarefa manual. Lave as mãos, faça um lanche, faz um carinho no seu pet, começa a fazer umas tranças no cabelo da sua irmã, da sua mãe, sei lá. Mas faça qualquer atividade manual para deixar suas mãos ocupadas. Segunda dica: dê tapinhas na sua mão. Dá tapinhas, belisque, aonde mais, né, o dedo que você mais arranca. Mas é algo leve, não é para você se autoagredir ainda mais. Pode parecer bobeira, mas funciona. Interromper o comportamento em sua forma inicial faz com que ele se distraia e amenize a vontade de arrancar. É claro que eu estou falando de uma forma mais simples sobre essa dica, mas tudo funciona cognitivamente, pois se passa uma informação para o cérebro que esta estimulação sensorial tátil digital deve ser evitada. Assim, o que é reforçado pelo toque vai ser punido pelo tapinha. Terceira dica: uso de touca, luva e curativos adesivos, mais conhecidos como band-aid. Em momentos de crises, quando se encontra diante de uma situação de tensão e estresse, ou seja, que a gente está vivendo no momento, usar luvas, curativos, adesivos, lenços ou toucas para colocar na cabeça ou na testa, para quem arranca a sobrancelha, podem ajudar a dificultar o comportamento acontecer. Porém, essa alternativa apenas é um paliativo para lidar com esse momento crítico, já que ele não produz nenhum efeito de aprendizagem, pois uma vez exposto ao estresse, o comportamento volta a acontecer. Caso você não tenha assistido o meu vídeo sobre ansiedade e quarentena, sugiro que assista, pois as estratégias que indiquei lá naquele vídeo também ajudam a lidar com a tricotilomania. Bom, por hoje é só, mas se você deseja mais informações a respeito da tricotilomania, siga-me nas redes sociais para ficar atualizado, ou se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para duvidasdatrico@gmail.com. Todas as respostas serão respondidas por vídeo, justamente para divulgar mais informações e assim poder ajudar muito mais pessoas. Caso deseje atendimento, acesse meu site para termos contato direto. Até o próximo vídeo.